isso aí, começando mais um podcast Voz Anônima, um podcast de companheiro para companheiro, para te ajudar e me ajudar a nos mantermos sóbrios só por hoje. E hoje é um dia especial, eu estou aqui com o companheiro Thiago. E aí, companheiro, como é que tá? Ô companheiro, tudo bem, tranquilo, só por hoje, mais um dia limpo, mais um dia bem sucedido. Quero antes de tudo agradecer o pessoal que está curtindo a página facebook.com/Voz Anônima SPH. O pessoal que tem mandado depoimento em inbox. Vamos lembrar que se você quiser mandar depoimento em áudio ou escrito, a gente lê aqui como a gente fez no podcast passado. E mantemos o anonimato e estamos juntos. E hoje é um dia especial, estamos recebendo duas companheiras, a companheira Marcela e a companheira Gabi, que vão falar um pouco sobre recuperação e universo feminino. Olha só que interessante, né? Nesse mundo tão caótico e tão machista, vamos ouvir um pouquinho como que é a visão feminina sobre a questão da nossa doença. É isso aí. E aí, companheira Marcela, como é que tá? Ei, Léo, tudo bem? Oi, Thiago, boa tarde. Boa tarde. E você, companheira Gabi? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Léo, Thiago, Marcela. Estamos aí limpo mais um dia em recuperação e estamos juntos. E para começar bem nosso bate-papo aqui, pedir para a companheira Marcela ler uma parte do livro azul, é isso? É isso. Vamos lá, pode mandar ver. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui de uma literatura do livro azul. É um depoimento atual, o título é Mãe Medrosa. É só um trechinho, logo no final, ela diz o seguinte: disseram-me que não há muitas mulheres com muito tempo no programa. Fico surpresa quando ouço isso. Eu simplesmente achava que talvez elas tivessem se mudado para outras cidades ou estados. Talvez até para algum desses países que são tão difíceis de chegar. Quando uma mulher quer realmente uma coisa, cuidado, ela pode mover o céu e o inferno. Uma das primeiras coisas que me disseram foi: ninguém mais nesse mundo sabe o que você quer a não ser você mesma. Se você quiser sobreviver neste mundo, é melhor você fazer o que é certo para você, porque ninguém mais irá fazer. Eu dou topadas e me machuco, chupo o dedão de vez em quando, mas com certeza fico mais forte a cada vez. Olha só que legal. Que legal, hein? E assim, a gente está começando esse bate-papo. Primeiro, conta um pouco da história de vocês e como é que vocês foram parar nas Irmandades aí de Anônimos. Primeiro você, Marcela. Bom, eu sou Marcela, eu sou companheira de Narcóticos Anônimos. Eu tô limpa há 9 anos, 4 meses e alguns dias, mas hoje realmente é o dia mais importante. Falar um pouquinho como eu cheguei há bastante tempo, né? Eu tinha 19 anos na época. Quem me levou foi um ex-cunhado. Na verdade, ele levou a mim e ao meu namorado na época. A gente já estava ali passando dos limites. E eu fiquei e ele não. Como mulher dentro da recuperação, assim, eu logo recebi bastante atenção. Isso é uma coisa que é importante frisar, né? Porque as mulheres, geralmente, elas são melhor recebidas na Irmandade, com mais cuidado, com mais atenção, às vezes até em excesso. Logo depois, eu infelizmente recaí, não fiquei limpa, assim, não tinha cumprido tudo que haviam me dito, todas as sugestões, né? Uma delas era frequentar 90 dias, 90 reuniões. Eu tinha um pouco de dificuldade com isso, né? De ficar todo dia dentro de uma reunião, porque eu achava que minha agenda ela era muito mais importante do que a minha recuperação. Então, quando eu voltei logo na sequência, eu já voltei rendida e voltei também com uma outra mente. Não procurei um padrinho, eu procurei uma madrinha. Teve toda uma mudança ali dessa recaída e do meu olhar feminino para a coisa, né? Até para a recepção, até o meu olhar de como a gente recebe homens e mulheres dentro da Irmandade, quais são os cuidados, até como eu recebo as recém-chegadas, né? Que também é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho também. Mas, basicamente, a minha chegada foi mais ou menos nesse contexto, nesse cenário. Que legal. E você, Gabi, como é que foi a sua... Quando você veio parar nas Irmandades? Então, a minha história não é muito diferente, né, da Marcela.
Eu estou na Irmandade de Narcóticos Anônimos como membro, né? Eu levantei a mão há 11 anos, 6 meses e alguns dias atrás, né? Eu cheguei através de um ex-namorado, né? Ele continua na Irmandade, mas nós não temos mais relação e assim, a ajuda não foi sugerida, foi imposta, né? Meus pais disseram, olha, ou você aceita ajuda em Narcóticos Anônimos ou você vai para a clínica. E para mim, clínica era assim, um bicho de 7 cabeças, né? Eu queria qualquer coisa menos ir para a clínica. Eu já cheguei num estado assim que eu já não aguentava mais usar e não via outra alternativa a não ser aceitar ajuda, né? Então, eu ingressei em um grupo em NA, né, ao qual eu permaneço me recuperando e limpa até hoje. E eu fui também muito bem recebida, né? Na época, eu tinha uma madrinha, depois eu mudei de madrinha, que essa minha madrinha acabou, né, não permanecendo na Irmandade. Tive um padrinho e hoje eu tenho uma madrinha, venho seguindo, né, as sugestões do programa, servindo, acolhendo as mulheres que estão chegando, né, e em constante mudança, né, em constante evolução, porque a doença é progressiva, incurável e fatal. Eu estou esse tempo limpa aí, mas a qualquer descuido meu, né, eu posso ter uma recaída e isso é uma coisa que eu não quero hoje para mim, né. Que legal. Aí você ouviu um pouco desse pequeno trecho aí das companheiras, e assim, se tratando da doença, a gente sabe que a doença ela funciona do mesmo jeito, tanto para mulher quanto para homem, mas tem as suas particularidades e especificidades. Eu queria que vocês comentassem um pouco o que é ser mulher e doente, adicto, alcoólico, como que é isso? Assim? Vou falar antes da Gabi. Vai lá. Bom, primeiramente, acho que a gente não pode excluir que Narcóticos Anônimos, as Irmandades Anônimas, elas estão inseridas no macro, né? No mundo aí existente. E em se tratando de Brasil, a gente sabe que a gente tem aí alguns dados que são alarmantes para mulheres, né? O número de feminicídio e etc. Não vou entrar nessas questões, mas assim, é óbvio que isso acaba influenciando muito o papel da mulher dentro das irmandades e da recuperação, né? Então, quando agora a gente consegue falar sobre alguns temas sem nenhum tabu, isso daí se dá muita luta, né? Então, eu queria, por exemplo, enfatizar que logo quando eu cheguei, havia um grupo de intenção feminina e eu tinha um padrinho na época e eu lembro muito dele falar bastante a respeito disso, dizendo exatamente isso, né? A doença é a mesma, não tem que ter divisão, não tem que ter reunião para mulheres e reuniões para homens. E hoje, assim, já com uma outra visão, eu sei o quanto é difícil, primeiro, a gente falar honestamente dentro de grupos sobre outras questões que não relativas às drogas, mas às vezes o que a droga me levou a fazer, né? Então, algumas companheiras que tiveram uma vida como profissional do sexo ou outras questões, né? A maternidade também é uma delas, que não há muita compreensão, na verdade. Quando você está num grupo de mulheres, e veja bem, eu não estou defendendo que exista só grupos de mulheres, né? Mas eu estou falando da importância das mulheres se ajudarem, e uma das ferramentas pode ser uma reunião de intenção feminina, outras delas é o amadrinhamento, e várias outras, né? Então, primeiro que a gente já enfrenta uma sociedade machista que acaba vindo para uma irmandade que as pessoas acabam tendo alguns pensamentos também machistas, né? É só você prestar atenção no número de mulheres que ficam. Foram raras as vezes que eu tive a oportunidade de pegar uma reunião com mais mulheres do que homens. Geralmente, nas reuniões, prevalece o número de companheiros homens, né? Então, essa ajuda, ser mulher dentro das irmandades, eu acho que só dá e só funciona porque a gente precisa da ajuda de outras mulheres que estão lá e estão dando a cara, e estão ocupando o seu lugar de fala.
isso também me fez mudar a minha visão com relação ao apadrinhamento e ao amadrinhamento. Também já tive um padrinho, funcionou super bem, sou super grata a ele. Inclusive, escrevi passos, partilhei com ele, mas hoje eu prefiro que uma mulher me direcione no programa. E a gente sabe, nessa questão, é importante lembrar, né? Que no caso do alcoolismo, que o alcoolismo feminino ele é muito escondido, né? Porque a mulher ela frequenta menos e acaba vivendo muito dentro de casa. E uma das consequências desse patriarcado é esconder, né? É não deixar visível tanto do ponto de vista de política pública quanto do ponto de vista familiar, né? Acaba parecendo que é mais feio para a mulher ter esse tipo de doença do que para homem, na verdade. O que você acha, Gabi? Ô, Léo, eu queria fazer um adendo. Tem uma pesquisadora na Unifesp, que é a Roberta Paia. Ela é doutora em dependência química e família, e ela fez algumas pesquisas sobre como que como é o mundo da drogadição no universo masculino e feminino, e ela observou algumas diferenças gritantes, né? Que me leva a dizer que a droga que bate em João bate diferente na Maria. Primeiro que ela aponta que a mulher ela vive na sombra do marido dependente químico muitas vezes, ou seja, um casal de dependentes químicos, a mulher, como você falou, ela fica dentro de casa, enquanto o homem é aquele que vai pro boteco, vai pra biqueira, então o seu sofrimento é muito mais isolado do que o do homem, ela vive trancada dentro de casa, né? A sociedade acaba não vendo. E mais do que isso, quando a sociedade vê a mulher no processo de drogadição, existe um preconceito muito maior contra a mulher do que contra o homem. Porque a gente cai naqueles valores morais da sociedade patriarcal, machista, na qual a mulher deve ser recatada, do lar. E quando se vê uma mulher numa condição de drogadição, o preconceito é muito maior. Mas o que é mais grave ainda é que existe muito mais dificuldade para a mulher encontrar tratamento do que para o homem. Um dos motivos é o preconceito e outro é a falta de clínicas para tratamento de mulheres. E quando a mulher ainda encontra o tratamento na clínica, ela não recebe visita. Ela passa pelo processo de abandono familiar, né? A família não aceita a mulher. E fora isso, existem várias peculiaridades que atingem muito mais as mulheres do que o homem, resultado da sociedade machista, como a violência sexual, né? A violência física, psicológica e as outras formas de violência e feminicídio que atingem a mulher. Você percebe isso também, Gabi? O que você acha? Olha, falando assim da minha experiência, né? Eu tive assim uma família que me apoiou muito do início ao fim. Claro que a família também passa pelo processo assim, de codependência também, né? Mas durante o meu processo de recuperação, eu tive minha família sempre muito me apoiando, né? Sobre o que a Marcela falou, né, de a gente ter reuniões voltadas ao público feminino, é interessante sim. Hoje eu sirvo a Irmandade nesse propósito, né, no propósito feminino, e eu enxergo a importância em termos desses grupos, né, de reuniões específicas, seja LGBT, seja feminina, né, porque existem questões que a mulher se sente mais à vontade falando com outras mulheres, né. A terceira tradição deixa muito bem claro, né, que a doença ela não escolhe sexo, preferência sexual ou situação financeira, né, só que muitas pessoas confundem a terceira tradição com as reuniões voltadas para um público específico, porque cada público tem a sua particularidade e a mulher é uma delas, né? Eu percebo assim, muitas vezes em reuniões normais, que eu digo normais de homens e mulheres, quando a mulher vai partilhar da sua dificuldade, porque a mulher, a sociedade já traz esse todo para ela, né? Porque ela precisa ser independente financeiramente, ela precisa ser mãe, ela precisa ser esposa, ela precisa cuidar do cachorro, do gato, do papagaio, de tudo, mas e cuidar dela? Né? Essa última parte de cuidar dela sempre fica nos últimos, né? Então, a doença, ela abrange as questões físicas, mentais e emocionais, né? E uma doença espiritual também. Então, são
vários aspectos que a doença abrange numa mulher. A mulher é um ser mais emocional, o homem é um ser mais frio. Então a gente precisa tratar essas particularidades com uma forma muito mais carinhosa, muito mais amorosa, e as mulheres estão desenvolvendo isso entre si hoje, né? É muito gratificante ver esse crescimento da Irmandade voltado para o público feminino. E fazer parte disso tudo também é muito maravilhoso. E assim, Legal. Eu queria só perguntar, a gente sabe que as Irmandades não é algo separado da sociedade, que muita coisa no aspecto social acaba entrando na Irmandade, gostando, querendo ou não. Marcela e Gabi, como é que é o tema machismo dentro das Irmandades? O que vocês acham? Olha, Thiago, fala, Gabi. É complicado, né? Como servidora, aqui, como aqui, membro, aqui a todos proibido é proibido, anos. tá? Pode falar o que você quiser. Aqui somos livres, pode falar. Como servidora e como membro em todos esses anos, né? Falando assim, de servir o propósito feminino, né? Isso é coisa de menininha, as mulheres não vão vir, né? Então é sempre essa questão de tentar suprimir a nossa força, e é justamente o que a Marcela leu na literatura. A mulher, quando ela quer, ela faz, ela move céus e terras, ela tem uma força, uma energia muito grande, né? Recentemente, eu sofri essa questão do machismo dentro do serviço, justamente por tentar abrir a reunião, né, numa sala que nós temos lá dentro do grupo. Então, assim, foi muita resistência, a gente precisou ser muito resiliente para conseguir manter a porta aberta, acolhendo as mulheres. A gente tem hoje uma frequência, assim, muito grande, né? As mulheres estão se ajudando, elas estão formando um elo, assim, de confiança muito maior, porque existe machismo dentro do universo feminino também, né? Então a gente vem quebrando vários tabus, vários preconceitos, né? E fazendo, assim, o serviço em unidade, a recuperação em unidade, e uma fortalecendo a outra, mesmo com todo esse machismo ainda dentro das Irmandades. E você, Gabi? Não, Marcela. Não, você, Marcela. Eu só queria deixar para quem está ouvindo, claro para quem está ouvindo que nós estamos via Hangout, tá? Por isso que nós não estamos nos vendo. Então não estranhe. Estamos às escuras e o Thiago faz a próxima pergunta, mas destaca um pouquinho isso pra gente, Marcela. Como que entra esse machismo dentro das Irmandades? Eu acho que, primeiro, o Thiago falou uma coisa super importante, né? A mulher já no uso, já é um uso diferenciado, né? Justamente porque existe um machismo na sociedade que impede até da mulher usar como o homem usa, né? O homem realmente vai para boteco, vai fazer as coisas, e a mulher, ela tem um uso muito mais dentro de casa, muito mais de isolamento. Então não é incomum você encontrar companheiras que num primeiro momento foi para uma irmandade de familiares e não a irmandade do adicto ou do alcoólatra em si, né? Não é, isso é bem comum, na verdade, né? O uso já é esse mais difícil de se notar, porque existe uma pressão social do papel da mulher. Então, provavelmente, se ela estiver cumprindo ali os requisitos básicos, que era cuidar minimamente dos filhos, né, e manter as aparências, talvez ela demore muito tempo para chegar numa irmandade dessas. Segundo lugar, e falando de mim agora, existe uma falta de... A Gabi, diferente de mim, teve bastante apoio. Eu não, né? Eu venho de uma família extremamente machista, com pensamentos bem machistas, inclusive minha mãe. E ela acha, por exemplo, que eu já tô boa, tá tudo bem. O que eu vou ficar fazendo em Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos ou qualquer irmandade dessas, se eu, na verdade, estou perdendo meu tempo, o tempo que eu deveria estar cuidando do meu filho e tal. Isso porque eu também vou falar que eu, falando de uso de drogas, né? Meu uso de drogas não foi assim tão dentro de casa, mas eu tenho alguns privilégios que me fizeram talvez não ser presa nem nada, né? Eu sou mulher cis, eu sou branca, né? Então eu acredito que mulheres trans ou mulheres negras devam passar por outras coisas, né? E eu tenho certeza que passam, mas
Não, difícil eu me colocar nesse papel, né? Nesse lugar de fala. E eu acho que dentro da Irmandade também existe esse machismo, tanto que a primeira vez que eu sofri uma violência física foi dentro da Irmandade, né? Eu me relacionava com um companheiro e a primeira violência física da minha vida eu sofri dentro da Irmandade já limpa. Então, quais são as nuances da mulher em recuperação? Ela precisa passar por várias, até porque dentro da Irmandade você também tem que se comportar de uma maneira, que é uma maneira que geralmente vem com as palavras bela, recatada e do lar, né? Alguma coisa muito parecida com isso. E não sei se eu respondi ou se eu... Né? Thiago, você quer colocar alguma coisa? Legal, quero sim. Eu, dando continuidade, para quem tiver interesse de conhecer melhor a Roberta Pai, ela tem o doutorado dela, chama O Impacto da Dependência Química nos Núcleos Familiares. E um outro artigo dela que é muito interessante chama Álcool e Drogas e Diversidade Sexual, examinando as vulnerabilidades. E dentro dessas vulnerabilidades, ela coloca que a mulher carrega um fator que é a questão da maternidade. Isso faz com que tanto o processo de uso quanto o processo de recuperação tenha as suas peculiaridades, né? Então, eu queria perguntar, que eu percebi que, Marcela, você tem um filho, né? Não sei se a Gabi tem. Como que é essa questão da maternidade e esse processo de busca por recuperação? Sim. Eu sou mãe, o meu filho tem 8 anos, então quer dizer, eu já tive filho limpa e já me deu uma outra perspectiva da maternidade, já houve uma preparação totalmente diferente. Então o Miguel não precisou me ver usando, nem nada disso, né? Bom, primeiramente, eu falei para vocês, eu não tenho uma família que me apoia nesse sentido, mas eu não sou mãe solo, né? Eu tenho um companheiro e que é um pai muito participativo. Então, durante os primeiros momentos assim de vida do meu filho, foi necessário toda essa logística de cada hora um fica com a criança. Então, eu acho que para mim não foi tão difícil como é para um monte de mulher por aí. Segundo, a maternidade ela vai evocar temas que os homens não entenderão, não adianta. Mas assim, palavras que eu fui descobrir depois da maternidade, como o puerpério, né? A leve depressão que a gente tem após ganhar o neném, a falta de identidade e de conexão com o mundo. São várias peculiaridades assim, da maternidade que para uma mulher em recuperação, ela vai pegar um pouco mais forte. Porque talvez as outras mulheres, elas vão vivenciar essas coisas e vão viver normal. Agora, como uma pessoa em recuperação, adicta a drogas, eu procuro sempre fugas, né? Então, no começo, eu precisei, primeiramente, fazer as pazes com ser mulher, né? Primeiro. Segundo, olhar para a maternidade e falar, bom, não é só uma maternidade comum, é uma maternidade de uma pessoa em recuperação. Como é que eu vou fazer para continuar esse processo? Então, quando esses grupos eles funcionam e que eu dou super valor para esses grupos que funcionam com uma intenção específica, é ali que eu vou falar de algumas coisas que as pessoas irão me entender um pouco melhor, né? Com uma madrinha que também é mãe, que eu consigo fazer uma troca de muitas vezes falar para ela, nossa, tá muito difícil para mim, assim, eu tô surtada, e ela fala, tá tudo certo, todo mundo passa por isso, né? E eu colocar sempre valores morais também de uma sociedade moral e cristã, de que eu não posso me sentir esgotada, de que eu não devo sentir raiva da minha condição, né? De que eu não posso reclamar da maternidade, porque, veja bem, é uma bênção de Deus. E muitas vezes é muito difícil. Muitas vezes eu preciso. A gente está em época de quarentena e eu tô 24/48 aqui dentro de casa. O quanto é difícil entreter, trabalhar ao mesmo tempo, ter que cuidar das tarefas domésticas, que acaba sempre ficando para a mulher muitas vezes, né? Aqui no meu caso não fica só para mim, mas o meu companheiro trabalha e ele não teve o privilégio de estar afastado nesse momento. E como que a gente fica, né? Tem que ter outras companheiras. Eu preciso falar abertamente da maternidade, de todas as coisas, sem a pressão social de que eu sou uma ingrata, né? Sem a pressão social de, meu Deus, como você tá falando isso? Se seu filho é perfeito, se
sim, gente, mas também não quer dizer que eu não possa reclamar e que não possa estar pesado para mim. Então existe um fardo maior ainda na maternidade das companheiras. E aí a sociedade vai falar, primeiro, né, eu escondo o uso e agora eu escondo a recuperação também. Né? Porque como que eu tô largando todo mundo aqui em casa para pegar uma reunião à noite, numa terça-feira, por exemplo, né? E a janta? Cadê a janta? Entendeu? Então, são várias nuances dentro do processo de recuperação que se você não tem, e eu percebo que muitas companheiras elas não conseguem problematizar dessa maneira. E aí fica um fardo muito maior para ela, porque dela tem que dar conta de tudo, e ela não consegue olhar para essa sociedade e falar, pera lá, né? Não é bem por aí, né? Eu posso ir fazer o que eu quiser. E eu posso pegar reunião, eu posso me tratar, né? Assim como o meu companheiro também pode fazer isso. Mas eu percebo que todas as tarefas que ele faz, e que são as mesmas que a minha, geralmente vem com, ai, mas ele é tão bacana, ai, que ótimo pai, meu Deus, parabéns pra ele. E pra mim nada, entendeu? Tipo, eu faço as mesmas coisas, inclusive, né, fazendo malabarismo com outras juntas, que às vezes eu percebo dificuldade nele em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas ninguém nunca veio me dar os parabéns, né? Então existe também qual é o papel de uma mãe na sociedade, né? Sim. Que é sempre uma cobrança maior. Você tem que fazer tudo e não tem parabéns pra você. Não tá fazendo mais que tua obrigação. Já o homem é, nossa, que perfeito, tá cuidando da família. E você, Gabi? O que você acha? Então, eu não tenho filhos, né? Mas acompanho de perto as companheiras assim que têm filhos e eu concordo plenamente com o que a Marcela diz. E, inclusive, mães que tem filhos e não tem a presença dos pais, né? Então, tem que manter a família de uma forma financeira, emocional e de todas as formas e ainda cuidar da sua recuperação, né? Eu ainda não tenho filhos, não sei como vai ser, né? É só por hoje, mas eu vivi um relacionamento abusivo dentro da Irmandade, né? E para eu sair de todo esse relacionamento, assim, foi bem complicado, né? Eu tive que trabalhar muito meu emocional, né? Superar muitas coisas, até entender que o divórcio era a melhor saída, né? Eu cheguei na Irmandade com esse relacionamento, vivi várias coisas assim que acredito que seja a realidade de muitas mulheres, né? O abuso não físico, mas o abuso emocional, né? A chantagem emocional. Vivi isso durante muitos anos, até cair a ficha de que eu estava vivendo aquilo, né? De que aquilo era real na minha vida. Então, abrir mão desse relacionamento, sair do meio de tudo isso e ainda se deparar como carne nova no pedaço dentro da Irmandade, né? É muito complicado isso, a mulher chegar na Irmandade ou terminar um relacionamento e os companheiros não respeitarem a mulher como tendo opção de ficar sozinha, né? De não ter relacionamento. Então, a mulher é vista ainda, infelizmente, né? Com esses olhos de carne nova no pedaço. É horrível ouvir esse tipo de situação, mas é a realidade, né? E a gente precisa trazer essas questões para o consciente para que eles percam a força, né? Então, se as pessoas entendem como é que é a fragilidade da mulher, as questões que ela passa dentro e fora da Irmandade, pois vivemos numa sociedade machista, patriarcal, as coisas tendem a melhorar. É verdade. E a gente espera que esse podcast, por mais simples que seja, possa ser um passo aí para essa transformação social que a gente tanto precisa. E aí, Thiago, para a pessoa que está ouvindo, por acaso, se é que existe por acaso, se alguém pegou lá no site, lá no Facebook e está ouvindo e quer parar de usar droga e parar de beber cachaça, quer parar de se fuder, qual conselho que você dá, meu camarada? Olha, deixar algumas possibilidades aqui para os companheiros e as companheiras. Vocês podem acessar tanto o site das Irmandades, né, aa.org.br ou na.org.br. Existem outras Irmandades anônimas, existem outros grupos de autoajuda. E no nosso podcast você pode acessar através do Spotify, do YouTube, do Megafono, do Anchor, Facebook ou para downloads no Mediafire. Então hoje, com essa era digital, nós podemos nos recuperar também pela internet. Então
fica a dica aí para o adicto que está ouvindo, que está buscando a recuperação, que já está ou que ainda está sofrendo. Deixe de sofrer, não use só por hoje, que a vida pode ser muito melhor. E nós temos aí muitos exemplos de companheiros e companheiras aí, múltiplos anos limpo e que tá dando certo. É verdade. As companheiras gostariam de deixar uma mensagem final aí pra gente, né, Léo? No nosso caso, leve a mensagem e o mensageiro. Avisa que é o podcast e manda o link. Leve a mensagem e o mensageiro. Marília e Gabi. Marília e Gabi não, Gabi e Marcela. Me fala uma coisa, considerações finais aí, manda um recado aí pra essa mulherada aí que se identificou, né? Tchau. Vai lá, Má, fala aí. Bom, eu acho que para aquelas que não estão na Irmandade, mas estão em sofrimento, existe um caminho, né? Eu acho que as Irmandades são um caminho, não são os únicos caminhos, mas eu acredito muito na transformação por meio da programação, tanto de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e as outras Irmandades também, que muitas companheiras muitas vezes também participam delas, né? O MADA, DASA, etc. Para aquelas que já estão em recuperação, eu acho que a força está na união, né? Quando eu compartilho com o outro, quando eu divido minhas dores, então buscar trazer as mulheres para próximo mesmo, tanto as recém-chegadas como as que já estão com mais tempo no programa e que estão se afastando, seja por algum relacionamento ou alguma coisa, trazer para junto, né? A sororidade, né? É mais ou menos por aí. É isso aí, exato. Marcela? A Gabi, é exatamente isso, né? E lembrar as companheiras que não conhecem ou que já conhecem a Irmandade, que as diferenças a gente tem em todos os lugares, né? E pessoas como eu, a Marcela, o Léo, o Thiago, que estamos aqui para fazer a diferença, né? Para acolher as pessoas com muito amor, porque de dor já basta o que a gente vive na escravidão da adicção, né? Que é uma doença aí que vem matando milhares de mulheres, milhares de homens, né? E quando não tá matando, tá trazendo a humilhação assim para a vida das pessoas, né? E quem tiver um familiar, né, uma mulher ou um homem dentro da família e que precise de ajuda, leva essa mensagem, né, que existe uma Irmandade que salva vidas, né, as Irmandades que salvam vidas, que é a AINA. E a gente está aqui esperando vocês para dar um abraço e tomar um café juntos. É isso aí, muito obrigado. Desculpa a confusão dos nomes aqui, não dá pra ver ninguém aqui. Tô ligando aqui. Obrigado, companheiro Thiago. As considerações finais, meu camarada. O Thiago sumiu também. Então, camarada. Só pra... Obrigado aí, só pra concluir, eu queria dizer obrigado aí pelos ouvidos emprestados aí dos companheiros, pela lição das companheiras aí em relação às mulheres, e aproveitar um pouco também para praticar o meu 9º passo, uma reparação indireta a todas as mulheres que eu fiz sofrer, tanto minha mãe, minha irmã, minha ex-mulher e tantas outras que o uso de drogas me fez distorcer as relações e distorcer a minha condição humana, né? Então só por hoje eu sou grato por estar limpo e poder fazer essa reparação. Obrigado aí pelo espaço e tamo junto, companheiras e companheiras. Tamo junto. Legal, obrigado. Thiago, obrigada. Obrigado, meninas. Esse foi mais um Voz Anônima, um podcast de companheiro para companheiro. Lembrando que hoje nós falamos sobre a questão feminina dentro das Irmandades. Esse podcast ele é para... Eu já recebi texto, aliás, nós recebemos um texto via página de codependência, para falar de codependência. Então o pessoal tá mandando depoimento. Compartilhem, curte, cabe todo mundo aqui. O proibido é proibir, o que importa é não usar só por hoje. Obrigado, é isso aí, tamo junto. Obrigada. Aê, valeu. Obrigada.